Continuando, e sabe por que tudo isso, amados? Porque as pessoas matam desbragadamente, ou às vezes não matam, mas deixam morrer. Olha, Mateus em seu Evangelho, capítulo 24, 2, ele explica isso claramente. Veja o que diz o texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o interessante é que o jovem Timóteo não copiou aqueles modelos perniciosos daquela paternidade tão irresponsável e conseguiu, com a ajuda do seu pai espiritual, que era Paulo, e com o Espírito Santo, elaborar para uma outra dimensão a sua caminhada existencial. E continuou exercitando o seu amor, dando respostas responsáveis ao chamado para o serviço do Evangelho. E agora imaginemos, amados, se Timóteo fosse repetir e reensinar todos aqueles scripts daquela paternidade, daquela parentalidade, e se comportar como pai, sendo ele um pastor que precisava estar presente com suas ovelhas, que precisava chorar com elas, que precisava estar junto delas para aconselhar e nos seus momentos de dor oferecer-lhes o bálsamo para a cura dos seus acharques variados. Amados, caso Timóteo fosse tão frio e distante quanto foi seu pai, jamais ele poderia ser um pastor em plenitude. Mas com a ajuda de seu pai espiritual e, acima de tudo, do Espírito Santo, ele conseguiu elaborar aquelas memórias amargas. E Paulo, então, ao passar por Listra, na sua segunda viagem missionária, tomou Timóteo consigo como companheiro de viagem. Quando Paulo, então, precisou fugir para o lado do mar, por causa dos judeus de Tessalônica, que os perseguia, por estar pregando em Bereia, Timóteo continuou lá, como registra Atos 17, 14, e continuou ali cuidando daquele pessoal. Então, depois que Timóteo se juntou a Paulo em Corinto, ele foi mandado para a Macedônia, antes da sua terceira viagem, como está registrado em Atos capítulo 19, 22, estava também no grupo de Paulo no fim da terceira viagem, como registra Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 4. A primeira carta a Timóteo deve ter sido escrita mais ou menos por volta dos anos 64, 65, e apresenta Timóteo como responsável pela igreja de Éfeso. A importância dessa carta a Timóteo está no seu testemunho histórico sobre a organização eclesiástica. Paulo insiste para que Timóteo desempenhe com firmeza e coragem a função que recebeu de Cristo, mediante a imposição das mãos, que foi a ordenação pastoral. Como podemos presenciar e celebrar com muito regozijo, há alguns dias atrás, a ordenação ao ministério pastoral da nossa amada pastora Valéria. Pois bem, querido, 1 Timóteo capítulo 1, de 3 a 20, Paulo exorta Timóteo a tornar-se anunciador e defensor da verdade e a organizar o culto com decência. E em 1 Timóteo 2, de 1 a 15, o exorta a ser pastor, dirigindo a comunidade, na diversidade dos grupos. Assim devemos ser, nós os pastores, os líderes, trabalhar validando a diversidade, pois a igreja ela é formada por vários tipos de pessoas, com seus peculiares temperamentos, com seus diferentes comportamentos e estilos de vida. Estamos ainda, queridos, longe de uma rígida organização jurídica, mas podemos dizer que temos aqui um verdadeiro ponto de partida para a reflexão teológica sobre o ministério na igreja. Percebe-se pelas recomendações da primeira carta a Timóteo que o tempo da igreja já avançou. Ou seja, ela já está constituída e já passou
por diversas experiências no enfrentamento de muitos problemas. A carta de Paulo a Timóteo é um conjunto, né, de recomendações para diversas categorias de cristãos, intercaladas, né, de recomendações ao jovem Timóteo. O autor, que se dá o nome de Paulo, espera que quem esteja à frente da igreja de Deus trabalhe para que se mantenha a solidez do ensinamento recebido. Queridos, como parte do corpo e seguidores dos passos do cabeça, que é Cristo, não devemos nos desviar da linha traçada, né, pelos primeiros cristãos, nos perdendo assim com elementos espúrios a nossa tradição, que vem não de alguns séculos atrás, mas dos apóstolos e dos mártires da primeira igreja. A vontade de observar as leis é boa, desde que ela não venha ocupar o lugar de Jesus, que é a centralidade da nossa fé, do cristianismo. Como temos visto, irmãos, na prática judaizante de certos arraéis. Mas Paulo diz que a lei precisa permanecer na posição que ela se encontra, que é a posição de pedagogia. E ele escreve em Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio aqui, ou tutor, usada por Paulo, vem do grego, da palavra grega paidagogos, ou paidagogos, de onde origina a palavra pedagogia. Pedagogo. Aliás, a nossa amada pastora Cristina, né, ela tem a formação em pedagogia. E o aio, o paidagogos, queria dizer literalmente uma pessoa que conduzia uma criança. Os aios daquela época de Paulo foram servos responsáveis pela proteção dos meninos, dos filhos de seus senhores, que os levava à escola e os corrigia. Eles não foram professores, nem os pais, mas eles serviam para cuidar da criança. É claro que essa função ela foi temporária. Na carta aos Gálatas, Paulo mostra que as pessoas que estavam sujeitas à lei de Moisés, no passado, não permanecem subordinadas a este aio. Ele afirma que a lei cumpriu a sua função temporária. Por isso ela não tem mais o mesmo domínio depois que é chegada a fé de Cristo em nós. E ele disse, Paulo diz em Gálatas capítulo 3, 23 a 25, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Mas essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio, então, querido, representa a lei revelada através de Moisés, que eram os 10 mandamentos e as diversas outras regras dadas aos judeus. Enquanto que a fé representa o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação de Jesus, porque elas já foram reveladas e ninguém precisa guardar mais as leis do Antigo Testamento. Assim, em nosso tempo, depois que recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, já não precisamos mais da lei como aio, pois Cristo é o nosso tutor, aquele que nos conduzirá pelos caminhos da verdade, pelos caminhos da salvação, até que cheguemos ao céu. Portanto, a lei não se destina ao justo, e sim aos maus e pecadores, mas o Salvador dos pecadores é Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 1,15,
Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Que espírito de humildade! Aqui Paulo não se isenta da condição de pecador. Pelo contrário, ele admite a possibilidade de ter dentro do peito um coração caído, como fruto da queda. Por isso, irmãos, precisamos estar em oração constante, porque somos todos pecadores. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, 23, o seguinte: todos pecaram e são carentes da glória de Deus. E ainda em Romanos, capítulo 5, 2, ele diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, todos devemos orar por todos, principalmente pelas autoridades constituídas, para que possamos ter uma vida digna, calma e serena. A igreja precisa orar para que os nossos governantes regam o país com braços de justiça, né, considerando como prioridade as classes menos favorecidas. Precisamos orar para que a salvação alcance a todos, para que todos tenham o conhecimento da verdade, através da nossa caminhada, levando além o Evangelho. No capítulo 2, de 1 a 8, de 1 Timóteo, Paulo pede que os homens orem com as mãos erguidas, sem ira e sem animosidade. Também orienta que as mulheres cultivem virtude, a virtude da modéstia, não preocupadas demais com o exterior, e que permaneçam na fé, no amor e na santidade. Que elas valorizem o dom da maternidade e respeitem e não queiram dominar o seu marido, como está escrito no capítulo 2, de 9 a 15. E o que é, gente, esse dom da maternidade que Paulo aconselha as mulheres a abrigarem no coração? Significa que a mulher seja uma mãe que proteja os seus filhos e que projete neles os seus afetos profundos e o seu cuidado amoroso, envolvendo-se, né, no mundo deles, respeitando os seus filhos, validando os seus sentimentos, dedicando-lhes toda a atenção, ouvindo-os com carinho, ternura e amabilidade. E não sendo também uma mãe repressora, sufocando seus filhos com exagerada proteção a ponto de tirar deles a liberdade e provocar neles desânimo emocional. Mas, ao contrário, exercer uma maternidade de acolhimento, satisfazendo assim as suas necessidades emocionais básicas, encaminhando-os à fé e os educando no temor do Senhor.